Tiago, capítulo 1, versículo 1. É o texto que eu quero que os irmãos tenham em mãos. Epístola de Tiago, chamada a Carta da Sabedoria. Esse título foi dado pelo pastor Itamir Neves, se bem que outros comentaristas também colocam. Pastor Itamir é um autor, é um professor, é um mestre. Ele tem o dom de mestre. Quando nós pensamos uma mensagem, os pregadores, quando oramos e pedimos a Deus, nós vamos, é claro, a Bíblia é que vai ser exposta, é a pregação, é a exposição da palavra de Deus, mas pedimos que o Espírito Santo nos ilumine e este Espírito levantou no decorrer dos tempos homens e mulheres que são capacitados, por isso tem o dom de mestre, que é, além do ensino normal, a pesquisa, o dom da ciência em termos de conhecimento teológico e bíblico, e por isso também nós devemos estar procurando essas pessoas, e este livro, este comentário, a Carta da Sabedoria, publicado pela Rádio Transmundial, é o livro base desta mensagem. A Bíblia é a base, mas o comentário, eu usei muito do que já foi estudado, compartilhando, procurando, orando, para compartilhar com os irmãos este primeiro versículo que inicia uma série de mensagens sobre o livro de Tiago. Neste ano, as mensagens que vamos expor dos livros bíblicos serão nos cultos da manhã. Nos cultos da noite, sempre um tema, uma mensagem temática. Nas quartas-feiras, começando quarta-feira que vem, vamos falar, neste mês, será uma série de mensagens sobre problemas da vida, sobre medo, sobre ansiedade, sobre pânico. Vamos estar abordando o que a Bíblia diz acerca desses problemas nos cultos das quartas-feiras, às 20 horas. Quarta-feira é neste horário, no culto à noite às 19 horas, nos temas gerais. Hoje à noite teremos a celebração da Ceia do Senhor. É importante a participação de todos, mesmo você que está à distância, que pertence a uma igreja, está longe da sua igreja, talvez morando por aqui, pode vir participar conosco também, será muito bem-vindo, o irmão e a irmã, e os que estão aqui também, nos visitando, presentes aqui. Tiago 1:1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Quem é esse Tiago? O nome vem do hebraico, e na verdade é Jacob. Por que chegou Tiago em português? Porque ele foi para o grego como Iago, e a Igreja Católica, quando fez os santos e criou os santos mártires, ela o coloca como Santiago, que virou Santiago, e no português o Tiago. Em inglês é James. Quem é James é Tiago, e quem é Tiago é Jacó. E Jacó é aquele que pega no pé. O sentido da palavra Jacó é essa, o que veio segurando no pé, porque se reporta lá a história de Jacó e Esaú, dos filhos lá de Isaque, que quando vêm os gêmeos, um vem segurando no pé do outro, já querendo tomar o lugar. O que vem atrás também tem esse sentido. Esse é o Tiago, ou Jacob, ou Jacó. Esse é o livro, e aparece na Bíblia, no Novo Testamento, 4, que são Tiagos. Era um nome comum, porque é homenagem a um patriarca. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, eles eram componentes do grupo dos 12 apóstolos, só que esse Tiago, ele foi decapitado a mando de Herodes Agripa no ano 44, aproximadamente depois de Cristo. E nós temos isto registrado em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Aquele que, quem acompanha aí uma série famosa, é chamado de Tiagão. Esse vai ser decapitado. Ele vai ser morto como um fruto. Depois de Estevão, que é o primeiro mártir, você vai ter o primeiro apóstolo mártir, é Tiago, irmão de João, Tiago, filho de Zebedeu. E
Há um outro Tiago que aparece, que ele é pai de um dos apóstolos, que é Judas, conhecido como Tadeu, Judas Tadeu. E quando é apresentado a lista de apóstolos, é apresentado Judas, filho de Tiago. Provavelmente alguém que também participou do início da igreja, por isso ele era conhecido, e essa era a identificação para quê? Para distinguir de Judas o Iscariotes, o traidor de Jesus. Então, por isso vem Judas, filho de Tiago, e aparece o segundo Tiago. Aliás, o segundo, há um terceiro Tiago, que também aparece, é um dos 12 apóstolos, que é Tiago Menor, ou Tiaguinho. É filho de Alfeu. No texto bíblico não diz que se ele tinha poliomielite. Foi colocado como tendo, mas o texto não apresenta isso. Aí a licença poética dos autores de histórias, que é interessante, mas não está realmente no texto. Mas ele é conhecido como Tiago Menor. Era um dos 12, o nome dele foi citado pela última vez em Atos 1,13, quando fala de todos os apóstolos, depois não se cita mais. Então, alguns, apesar de acharem que esse poderia ser o autor, a maioria dos estudiosos entende que não, porque ele não é relevante, nem é citado depois pelos autores que sucederam os apóstolos, porque após o período apostólico, no fim do ano 100, vários discípulos dos apóstolos começam a escrever, os chamados pais da igreja. E esse Tiaguinho não é citado mais. Mas aí nós temos esse que é Tiago, o meio-irmão de Jesus. Ele era um dos filhos de Maria e José. Ele é citado em Marcos capítulo 6, 3, também em Mateus, que repete. E Marcos 6, 3 aparece assim: quando Jesus vai lá em Nazaré, e na sinagoga ele toma o rolo do livro de Isaías, lê e fala que aquilo que Isaías tinha dito, de que viria a unção sobre ele, que aquele seria o Messias, então ele diz, este sou eu. E eles querem matar Jesus por causa disso. Nesse momento, aquelas pessoas dizendo, o que esse camarada está querendo falar? Era isso que eles queriam dizer. E eles dizem assim, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então, mais 4 irmãos de Jesus por parte de pai. As suas irmãs não vivem aqui entre nós, têm irmãs também. E escandalizavam-se por causa dele. A Bíblia em nenhum momento menciona que sexo é pecado. Por isso, nenhuma mulher, para ser uma mulher de Deus, tem que ser virgem. Criou-se um mito, e por causa disso chegam até a acusar que o cristianismo é contra o sexo. Não, o cristianismo é a favor do sexo, dentro do casamento. O cristianismo é a favor do sexo e do prazer sexual, e não apenas para a reprodução dentro do casamento. O livro de Cantares de Salomão é um livro inteiro sobre isso, falando do prazer do relacionamento, da intimidade sexual do casal casado. Agora, nunca o sexo em si é pecado ou uma coisa suja. Isso não aparece. E criou-se esse mito. E por isso, a mãe de Jesus, para alguns, teve que se tornar uma mulher acima de tudo, que nunca fez nada. Mateus, quando fala do nascimento de Jesus, Lucas também diz que José não a conheceu, não teve relações com ela, até nascer o seu filho Jesus. O texto diz isso. E se você quer entender, procure Bíblias publicadas por igrejas católicas que têm comentários. Eu digo, busque a Bíblia de Jerusalém, busque a Bíblia das Edições Paulinas, e elas vêm o comentário. Eles dizem claramente que não há prova bíblica de que Maria permaneceu, e que entende-se que Maria nunca teve nenhum tipo de relação, e só o filho dela é Jesus, e esses irmãos seriam primos. Isso é a explicação que vem no rodapé dessas Bíblias que eu citei, porque a tradição da igreja, a tradição trouxe isso. Mas entendemos que o cristianismo tem que ser baseado unicamente na Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática, e não existe mais nada além da Bíblia, daquilo que foi revelado até o Apocalipse. E nada mais pode ser colocado antes. O problema é que há grupos que acham que a Bíblia ela é alicerce. O alicerce está lá embaixo, né?
colocam o alicerce embaixo e cobram o alicerce. E a Bíblia é apenas uma referência. Mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Todo o conhecimento de Jesus está na Bíblia. Todo o ensino que precisamos está na Bíblia. E não podemos ter outra fonte de ensino. Ninguém, pastor, profeta, apóstolo, ninguém, a não ser o que está falado, sendo dito pela palavra de Deus. E é nesse sentido que nós cremos que Maria teve outros filhos, sim. Pelo menos 4 homens. Judas vai se apresentar depois, Judas se apresenta como sendo irmão de Tiago, e Tiago e Judas é apresentado como, aqui, irmão do Senhor. Ele também foi citado por Paulo em Gálatas 1:9, 1:19. E aí o apóstolo Paulo, já quando começa, ele já fala desse Tiago, irmão do Senhor, dizendo assim: e não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Irmão de quem? Irmão de Jesus. É esse Tiago. Porque ele se tornou líder na igreja. Agora é interessante. Em João 7:5, fala que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. No período que Jesus esteve desenvolvendo o seu ministério terreno, os irmãos de Jesus não creram nele. Ficaram, caminharam juntos, mas não acreditavam nele como sendo o Messias. Viam coisas grandes que ele fazia, Maria, sim, a mãe, mas os irmãos não. Mas estavam. Uma hora até eles provocam Jesus num determinado momento. Jesus, então, vá lá para Jerusalém e faça os seus milagres para confirmar que você é mesmo. Eles queriam também ver para crer. No entanto, o que acontece? Jesus, após a ressurreição, aparece a ele. E em 1 Coríntios 15:7, quando Paulo descreve todas as pessoas e fala de alguns a quem ele apareceu especificamente, vai dizer: depois ele foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Então Tiago, ele é visto, Jesus aparece diretamente a Tiago, mostrando: olha, eu estou aqui, eu ressuscitei, o que eu falei era verdade. E ele humildemente se arrepende, e ele vai se tornar o líder, o grande líder da igreja. Não há um relato direto, mas nós vamos encontrar que ele provavelmente seria o filho mais velho após Jesus. Ele era o que vinha depois, e ele fica com Maria, provavelmente após a morte de José. Tudo leva a crer, porque José não é mais citado. Maria é citada junto com seus irmãos, com seus outros filhos, então, provavelmente isso. Talvez em algum momento até eles tenham ficado, e Tiago tenha ficado meio assim, bravo, falou: esse camarada aqui tinha que estar cuidando da mãe, e eu é que estou tendo que fazer isso. E ele está aí, falando para o povo aí, se apresentando como Messias, e eu estou aqui dando duro para cuidar da nossa mãe. Sim, por isso que eles vão atrás de Jesus num determinado momento, quando Jesus está junto com os discípulos, e fala assim: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam você. E Jesus diz, apontando para quem os ouvia: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. A sagrada família de Jesus não é Maria, José e Jesus, é a igreja do Senhor. Nós somos a sagrada família de Jesus, e Tiago vai entender isso mais tarde. Também tudo leva a crer que os demais irmãos se convertem nessa ocasião. Quando, lá no capítulo 1 de Atos, logo após Jesus ter ascendido aos céus, os discípulos voltam, e ele é dito que ele foi no Monte das Oliveiras, e eles voltam para a cidade. E aí diz assim, versículos 13 e 14 de Atos capítulo 1. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Aqui são citados os 11. Então, os Tiagos que aparecem aqui são estes. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E aí Tiago está junto. Então os irmãos já estavam presentes naquela igreja que começava. Eles estavam no dia do Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo. Então aí começa a história dos irmãos de Jesus, e 2 deles se tornam líderes da igreja, e nós temos o livro de Tiago e o livro de Judas. Judas também irmão do Senhor, dos mais novos.
Tiago é um dos líderes da primeira igreja junto com Pedro e João. E ele foi considerado por Paulo um dos pilares dessa igreja. O versículo 9 de Gálatas 2 diz: e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Cefas é Pedro, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. E aqui já se refere a Tiago, irmão do Senhor, porque o outro Tiago ou já estava morto, ou estava ali já tendo as dificuldades. E aqui você já vê Tiago, irmão do Senhor, se destacando. Ele também é o presidente do chamado Concílio de Jerusalém, aquela primeira reunião da igreja e das igrejas, e é feita em Jerusalém, para discutirem as questões que se levantavam em torno da necessidade dos cristãos que não eram de origem judaica terem que se circuncidar ou não. E essa reunião chega com a conclusão, e no final, no versículo 13, quem é que dá a última palavra? Não foi Pedro, não foi Paulo. E diz o quê? Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros eleger alguns homens, dentre eles enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé, foram eleitos Judas, chamado de Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Quem dirigiu esta reunião? Quem deu a palavra final? Quem fechou a reunião? Quem declarou? Quem deu o veredito? Tiago. Tiago, irmão do Senhor. Ele já lidera a igreja e há documentos extra-bíblicos que mostram isso também. Ele era casado, 1 Coríntios 9:5. Paulo está aí defendendo e falando que eles não tinham muito apoio, reclamando um pouquinho. Ele diz: será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente, como esposa, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas, que seria Pedro? Então, eles eram casados e levavam as suas esposas nas viagens. Agora, é interessante, há muitas pessoas, quando você vai conversar sobre a Bíblia, dizem: mas a Bíblia é um conto de história só para cristãos. A Bíblia é um relato histórico, sim, ela tem comprovação fora dela mesmo. Flávio Joséfo é um escritor judeu, que depois se tornou romano. E esse escritor, ele é a fonte principal do conhecimento que se tem acerca da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Ele participou dessas batalhas do lado dos judeus, depois do lado dos romanos, e ele faz todo o relato histórico, ele faz um relato da história dos judeus. É o maior relato, é um livro enorme, são, aliás, uma coletânea de quase 20 livros que ele fez, ele escreveu, publicou, e ele fala da pessoa de Jesus, e olha só o relato que ele fez. Ele diz assim, numa parte do seu relato, ele vai falar de um sumo sacerdote que tinha sido levantado, e esse sumo sacerdote foi da época de Nero, e ele diz, e aí esse sumo sacerdote, Anano, ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não tinha chegado, é o que Flávio Joséfo escreve, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Uma prova extra-bíblica, tanto da existência de Tiago apóstolo, quanto de Jesus, chamado Cristo. E depois, ele fez acusação, acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Então, Tiago morre apedrejado. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância das nossas leis. Mandaram secretamente pedir ao rei Agripa que ordenasse a Anano nada mais fazer de semelhante, pois o que ele fizera não se podia desculpar. Esse Tiago tinha um excelente testemunho até dos judeus religiosos. Por quê? Porque naquele período, os primeiros judeus cristãos, e os primeiros cristãos foram judeus,
eles ainda participavam do templo, eles ainda se reuniam nas sinagogas, e o livro de Tiago, inclusive, cita a sinagoga. Eles tinham essas práticas porque eles entendiam que não havia nada errado, que o cristianismo era, na verdade, a continuação e seria o ápice daquilo que começou lá com os patriarcas e que veio do Velho Testamento. Mas, só que mais tarde, eles vão ser perseguidos pelos judeus, porque eles começam a falar que Jesus é o Messias e muitos não aceitavam. E aí, esse Anano, para agradar alguns poucos, ele aproveita para matar. Mas há uma outra fonte histórica de um outro autor que diz que a morte dele não foi assim tão simples, foi terrível. Eles o levam até o pináculo do templo. Lembram onde Jesus foi tentado? E eles o empurram de lá. Ele cai. E quando ele cai, ainda não morreu. Lá de cima, eles começam a apedrejá-lo. E ele ainda viveu. E havia um que era um tintureiro, que tinha uma haste de tintureiro para eles mexerem as roupas. E essa haste, ela era como um taco de beisebol. Já viu o taco de beisebol? Então, ele mirou na cabeça de Tiago, jogou, e aquele taco racha a cabeça de Tiago, e ele morre. Mas enquanto ele estava morrendo, ele dá um excelente testemunho, ele faz como Estevão, ele pede que, como Jesus também fez, perdoa, Senhor, perdoa eles. E ele afirma, Jesus é o Cristo. Ele andava muito com os da lei, e esse Anano queria que ele dissesse, falasse para o povo que Jesus era um profeta, mas não era o Messias. E ele diz, não, Jesus é o Messias, por isso ele vai ser condenado. E ele diz, Jesus Cristo está sentado à direita de Deus e eu o vejo. E assim ele morre. Esse homem é o homem que Deus usa para escrever esta carta, que é, vamos dizer assim, a carta mais prática de todas as cartas que a gente tem. Uma vez alguém falou que os discípulos andavam armados. E era um pregador do interior, lá de Mato Grosso, da minha terra, daquelas congregações pequenas, e ele começou a dizer, Jesus andava armado. Os discípulos andavam armados, os apóstolos andavam armados. Está na Bíblia. A epístola de Paulo. A epístola, e começou a falar das pistolas. Epístola e carta, há uma diferença? Há uma diferença. A epístola é em forma de uma carta, mas ela tem um conteúdo doutrinário, por isso epístola. A carta tem um conteúdo mais pessoal. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a Filemão, é uma carta pessoal. Ali não é uma epístola. Quando ele escreve aos corintianos, os corintianos honrados têm que receber 2 epístolas de Paulo. Você vê só? Não é qualquer um corintiano. Os coríntios, né? Eles recebem as 2 cartas, as 2 epístolas, que vem tratamento doutrinário. Uns chacoalhões também, mas doutrina. Agora, Tiago, podemos dizer que é uma carta, porque ele já entra direto no assunto. Ele já começa e ele não faz rodeios, ele já fala assim, olha, saudações. É como se ele estivesse escrevendo assim para amigos e fala, salve. Né? É assim, saúde, salve. Paulo sempre diz graça e paz, graça, misericórdia e paz, mas ele já vai direto. Realmente aqui está um ensino para a gente. Não importa a forma de saudação. Quando eu vim para cá, as igrejas que eu frequentava não tinham o costume de saudar com a graça e a paz. E cheguei aqui, graça e paz, graça e paz. Eu achei interessante, mas uma vez eu vi uma irmã chegar, e tinha um grupo de irmãos, e ela saudou graça e paz, e tinha uma pessoa que não era da igreja, e ela falou boa noite, graça e paz para os outros. Eu vi que aquela pessoa ficou desconcertada. E Jesus disse uma vez que se nós saudamos apenas aos nossos irmãos, não fazemos nada de mais nisso. Você pode usar uma saudação cristã, graça e paz, paz do Senhor, shalom, mas se você chegar num lugar e você cumprimenta, você tem que cumprimentar todo mundo igual. Porque todos precisam da graça e da paz de Jesus. Isso não é uma senha. Isso não é uma coisa que, como certos grupos aí tem a senha, graça e paz, irmão, vamos ajudar o irmão. Não. Isso expressa o que você quer de bom. Por isso, você pode falar oi, se você faz isso de coração. E você pode falar um graça e paz, assim, graça e paz.
Sem graça essa irmã. Não. Por isso, a saudação santa, e quando é falado do ósculo santo, o beijo santo, porque era comum naquela época saudar, e os orientais até hoje usam o beijo, dizia que tinha que ser santo, porque o beijo de Judas foi de traição. Então tem que ser uma saudação santa, em que você faz de coração. Mas você tem que procurar saudar os irmãos. Cumprimentar, conversar com todos, saudai-vos uns aos outros. Eu tenho que cumprimentar a todos. E não como aquela irmã que veio reclamar, eu já contei essa história, mas eu acho tão interessante. Ela veio para mim e falou assim, pastor, repreende aquela fulana, porque ela não me cumprimentou. Mas, e como você sabe? Ela me viu e não me cumprimentou. E você a cumprimentou? É claro que não. Por quê? Porque ela não me cumprimentou. E como você sabe que ela não te cumprimentou? Porque ela me viu primeiro. Como você sabe? Porque eu vi que ela me viu. Saudai-vos uns aos outros, todos. A saudação é importante, é o primeiro contato. Todas as cartas começam com saudações, mesmo que seja uma saudação simples como esta. Mas eu tenho que me comunicar. Eu tenho que procurar transmitir na minha saudação realmente o desejo de que as coisas estejam bem. E mesmo que eu não estou, pela fé em Cristo, eu desejo que o outro esteja. Eu não estou bem, mas que você esteja bem. Nós temos que estar começando os nossos relacionamentos com santidade e fraternalmente. E isso ele ensina. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra usada aqui como servo, ela é doulos. E doulos era um tipo, porque havia a classificação de escravos, era escravo. Mas o doulos era o escravo mais inferior, era aquele escravo que lavava os pés, quando o povo chegava. Era mais o ralé. E aqui é aquele que tinha que aceitar tudo e pronto. E olha como ele se apresenta, eu sou o doulos, eu sou o escravozinho. Lá, ele era o líder da igreja. Um homem respeitado até entre os não cristãos. Mas eu estou aqui para servir. O meu espírito, o seu espírito, como crente em Jesus, tem que ser esse. Eu estou aqui para servir. E por isso, eu não tenho que me importar se me reconhecem ou não. O escravo não está preocupado se vai ser reconhecido ou não. Aliás, ele tem que fazer. E nós temos que fazer o bem aos outros. Temos que servir aos outros naquilo que Deus nos capacita a servir. Por isso não podemos guardar e reter os nossos dons e as nossas capacitações, nós temos que colocá-las a serviço, para a glória de Deus e para serviço da igreja, para o bem-estar dos outros, servir com os nossos bens materiais também. Porque nada é meu, eu sou de Jesus, e aqui ele reconhece quando ele diz servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Yeshua, salvação de Deus. Quando ele citava o Senhor Jesus Cristo, ele cita Kyrios Yeshua, ou Kyrios Yesu, em grego. E Yeshua é o Salvador e Kyrios é o Senhor. Jesus Cristo não tem que ser apenas o seu Salvador e o meu Salvador. Aleluia! Eu estou salvo por Jesus, glória a Deus. Mas ele tem que ser Senhor, amo, dono. Muita gente só quer o Salvador. Só quer Jesus para salvar nas situações difíceis, nos problemas. Mas, Jesus, o senhor está querendo demais, né? Quer que eu agora coloque os meus bens à sua disposição? O senhor quer que agora eu perdoe aquele que me trata mal? O senhor quer que eu vá servir naquela igreja que me despreza? Naquele ministério que não quer saber de mim? Senhor, e eu faço o que o senhor manda. E eu faço para ele e não para os outros. Eu faço para a glória dele e para agradar a ele e não os outros. Não importa se gosto ou não gosto, eu tenho que fazer o que é certo e faço para ele. E é assim que Tiago nos ensina, logo nessa carta, mostrando que ele era escravo de Deus e do Senhor Jesus, porque Jesus Cristo era o seu Senhor, o seu Salvador e o seu Senhor. E aí essa carta é escrita às 12 tribos que se encontram na diáspora. Então ele está citando todo Israel. Mas é interessante, naquela época já não tinham mais as 12 tribos. Então ele está citando a totalidade do povo de Deus. Inicialmente ele está se referindo, e provavelmente ele está escrevendo
aos primeiros cristãos, que eram cristãos judeus. Muitos acreditam que este é o primeiro escrito do Novo Testamento. Há um grupo de teólogos, alguns colocam Gálatas, mas outros entendem que Tiago vem antes, porque Tiago nem menciona as questões da circuncisão, ele não está mencionando os problemas. Parece que ele está se referindo a uma comunidade composta por pessoas que vinham do judaísmo, porque os primeiros cristãos eram todos de origem judaica. E tinha começado a primeira perseguição, os cristãos estavam se espalhando. Eles tiveram que sair de Jerusalém logo após a morte de Estevão, e eles se espalham. Eles ficaram quietinhos em Jerusalém, não foram evangelizar como Jesus tinha mandado. Jesus dá um jeito de vir uma perseguição e mandar eles para fora. Que perseguição não venha sobre nós, para a gente poder ir para fora, porque a gente vai no impacto, né? Mas que todo mundo vá, porque senão pode vir perseguição, meu irmão. Vá no impacto, ou vai evangelizar, e evangelize todos os dias, para não esperar a hora do aperto. E evangelize em todos os lugares. Mas logo quando chega aqueles primeiros cristãos que eram judeus, vão se espalhando, vão para Samaria, depois chegam até Antioquia, que era bem longe, vão por toda a Judéia, e esses cristãos agora, que provavelmente estavam se reunindo nas casas, as pequenas igrejas em casas, quase pequenos grupos, células, eles começam a receber. E o que era comum, não era tão fácil, era uma altíssima tecnologia, algo escrito, porque era muito caro, tanto o próprio pergaminho era caro, como era caro a tinta, como era caro até a pena que se escrevia, porque tinha que ser uma pena especial, como não era todo mundo que dominava a técnica de escrever. Então, era uma altíssima tecnologia. E ele usa isso, mas sempre tinha alguém que lia. E, principalmente, judeus, eles sabiam ler, na sua grande maioria, os homens. Então, eles espalhavam e provavelmente tinha uma cópia para cada uma daquelas igrejas, e essa carta era lida nas reuniões. E aí ele começa a colocar, e a carta de Tiago, ela vem com várias e várias recomendações bem práticas, mas ela é escrita à igreja que se espalha. Diáspora. Diáspora é justamente, até hoje os judeus falam que estão na diáspora, espalhados, esparramados. Nós temos que estar assim como crentes em Cristo, nos sentindo em diáspora. Aqui não é o nosso lar, aqui não é nossa terra, nós somos peregrinos. Estamos de passagem aqui e temos que ter consciência disso. Todos nós estamos na diáspora. Um dia vamos nos reunir na pátria celestial. Mas, por enquanto, aqui não é meu lar. Um viajante sou. Meu lar é lá no céu. Jesus já preparou. E o resto, pastor Wagner? Anelo ao mesmo encontrar meu lar celestial. Não vou cantar, porque eu espanto todo mundo e vou ter problema até com o YouTube. Eu não vou tentar cantar. Mas, na verdade, esse é o sentido. O nosso lar não é aqui. Estamos numa diáspora. Estamos espalhados, esparramados. Mas temos aonde estar, que estarmos ali. Os judeus estão em diáspora, mas onde o judeu está, ele chega e prospera naquele lugar. E aonde nós estivermos, nós temos que fazer assim. Evangelizar a todos, falar, levar a mensagem do reino de Deus. Essa carta ela se refere a problemas. Primeiro, ela aborda problemas de diferenças socioeconômicas. Ela aborda o problema que estava havendo nas igrejas, que começava dentro das sinagogas, em que os ricos desprezavam os pobres. E ele aborda isso. Ela também fala sobre as provações que eles estavam passando, e muitos eram tentados a murmurar e falar mal dos irmãos. Não estavam conseguindo colocar a fé em prática. E essa carta, essa mensagem, essa parte da palavra de Deus, vai falar que você não pode ser apenas um ouvinte da palavra. Você tem que ser praticante da palavra. Ela também fala sobre o problema de orgulho, da paciência e da oração com fé e da busca de sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, mas peça com fé. Sabedoria para quê? Não é para acúmulo e para mostrar que você tem conhecimento, mas é para colocar em prática e saber viver bem nas situações difíceis que todos nós passamos nesta vida, nos nossos problemas dentro de casa, nos problemas dentro do trabalho, nos problemas financeiros que enfrentamos, nas tentações pelas quais passamos. E ele diz, você tem que ficar muito alegre. A carta de Tiago fala, fique alegre quando você estiver passando por várias provações, porque as provações servem para que você tenha uma aprovação. São testes
para você sair fortalecido. Se você quiser uma boa lição de casa, hoje à tarde, ao invés de assistir qualquer outra coisa, mesmo futebol, e tem coisa boa no futebol hoje, perigosa, não assista. Pega o livro de Tiago, leia 5 capítulos. Isso com certeza vai estar mexendo com você. E depois comece a vir nos cultos da manhã, ouvindo a exposição desta palavra, cada dia um pouquinho. E peça sabedoria para colocar em prática a palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos? E sempre gostamos de pensar, porque falamos aqui, penso que a maioria dos que estão aqui tem Jesus como Salvador e como Senhor. Mas se você reconhece que Jesus é o Salvador, você já o convidou para ser o Senhor da sua vida, você um dia disse a Ele: eu sei que sou pecador ou pecadora, eu reconheço o meu pecado, eu peço que o Senhor entre na minha vida e seja o dono do meu coração. Eu quero receber o presente da vida eterna, o perdão dos meus pecados. Você gostaria de orar assim, nesta manhã? Eu quero orar com você. Levante uma de suas mãos. Se você nunca fez uma oração como esta, eu gostaria de ter esta certeza e este perdão. Mas também é você que já é de Jesus. Jesus tem sido o Senhor da sua vida. Nesta semana Ele foi o Senhor. Ele foi o dono. Você fez as coisas para Ele, ou você está com dificuldade. E Ele é Senhor de uma área e de outras áreas não. E você sente que tem área na vida que você tem que submetê-la ao senhorio de Cristo. Você que está numa luta com isso, eu peço que você fique em pé onde você está, e eu quero orar por você. Eu tenho as minhas lutas, eu estou já em pé. Mas se você quer, fique em pé. Numa área em que você sinta que precisa do senhorio de Jesus. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Pode ser na área financeira, pode ser numa questão de relacionamento, pode ser na sua vida profissional. Fique em pé. Pai querido, Tu vês as vidas que se levantam na Tua presença. Ó Senhor Deus, elas estão reconhecendo que precisam que o Seu senhorio seja absoluto em todas as áreas da sua existência. E eu peço, Pai, que Jesus Cristo seja o Senhor de cada área da vida de cada irmão e irmã que se levanta. Tu sabes qual é. E que eles possam sentir agora a presença do Teu Espírito Santo, dando-lhes forças, para realmente colocarem tudo isto no Teu altar, aceitando a Tua soberana vontade e sabendo que esta área da vida tem que ser absolutamente do Senhor. Que busquem a Tua palavra, que busquem sabedoria, que tenham de Ti. É em nome de Jesus que nós oramos, crendo que o Senhor ouve e responde esta oração. Amém. Louve e aplauda ao Senhor, fiquemos em pé.